Meus irmãos, a paz do Senhor, agora estamos aqui em definitivo, dando início ao nosso debate. Estaremos falando nesta noite sobre um tema importante e interessante, que está agora emergindo com bastante fluidez no nosso meio, que é acerca de falarmos das heresias. Por que nós optamos em colocar o tema como santas heresias? Bem, isso era uma coisa que eu ouvia muito do bispo Samuel. Ele tinha um desejo, de escrever um livro, e o tema desse livro seria as santas heresias da igreja cristã. Então, acho que mais em homenagem, eu peguei essa palavra santas heresias, na verdade, para poder falar daquilo que acontece no dia a dia, principalmente no meio religioso, porque quando a gente fala a palavra santa, dá aquela conotação de coisas que tem a ver com pureza, com coisas ilibadas, com coisas que não se maculam, que não se misturam. Então, quando a gente tem uma ideia de uma coisa santa, é assim. E quando a gente fala de heresias, são aquelas distorções de ensinamento. Então, você imagine que essas coisas estão acontecendo, e elas acontecem dentro daquilo que nós pregamos como fé, E ela vai acontecer em vários ramos. Ela vai acontecer dentro daquilo que nós acreditamos como cristãos, vai acontecer também no meio do catolicismo, vai acontecer também dentro do espiritismo. Por quê? Porque nós estamos num período em que as coisas estão acontecendo, que as pessoas estão levando muito para um tom apocalíptico, Você imagina que nós estamos vivendo realmente dias estranhos, dias difíceis. Poderíamos até dizer que estamos já numa era em que é uma era que se aproxima por causa daquilo que está se cumprindo, as profecias. A gente sabe que se a gente olhar para o livro de Mateus, capítulo 24, 25, nós vamos ver que muitas coisas ali estão se cumprindo, E é obviamente que nós jamais vamos poder dizer que o coronavírus marca o início de um grande acontecimento sobre a Terra. Não podemos dizer, porque a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então, quem sou eu para dizer que o coronavírus é um marco ou é o divisor de águas de um grande acontecimento? O que eu posso dizer, dentro da afirmação bíblica, é que ele é e pode ser um sinal de grandes coisas que irão acontecer, porque é classificado como uma praga, correto? Se é classificado como uma praga, está no texto bíblico, de que esses sinais se cumpririam no fim dos tempos. Então, assim, eu começo fazendo essa saudação a você, também vou passar aqui para o pastor Cristiano fazer uma saudação inicial, e aí sim, depois nós vamos aqui ler com vocês algumas matérias que buscamos nas mídias, para, assim, confabularmos aqui, conversarmos acerca das coisas que estão acontecendo. Não é baseado na minha opinião, não é baseado na opinião do pastor Cristiano, matérias, são fatos que estão sendo vinculados a essas mídias, e nós vamos aqui bater um papo, refutar, vamos também querer ouvir você participando, mandando a sua pergunta, porque eu acho que é um tema que a gente pode discorrer muito bem, porque muitas coisas estão acontecendo, e a gente está aqui, na verdade, com o intuito de mostrar aquilo que a gente deve realmente seguir de maneira correta, idônea, não de maneira distorcida. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 16, lá no finalzinho vai falar assim: tem cuidado de ti e da sã doutrina, porque fazendo isso, primeiro te salvarás, e depois aos que te ouvem. A preocupação tem que ser sempre essa, em a gente manter a idoneidade da palavra e também preservar as pessoas de falsos ensinamentos. Estamos aqui não como donos da verdade, mas estaremos aqui à luz da Bíblia tentando trazer esclarecimentos a você. Então eu passo a palavra ao pastor Cristiano, que já vai dar suas primeiras impressões daquilo que iremos falar, e em seguida estaremos colocando então os temas para que a gente possa discorrer. Já prepara a sua pergunta, o pastor Cristiano já está aqui com o celular aberto, então ele vai ser um interlocutor de todos vocês aí que colocarem as suas perguntas. Pastor Cristiano. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Creio que vai ser uma noite muito produtiva para todos nós, um assunto bem relevante diante do momento que enfrentamos, e o Senhor vai nos trazer esclarecimento, entendimento. Então, como o pastor falou, separamos aqui assuntos aqui bem relevantes para esses dias que nós vamos falar, e eu tenho certeza que Deus vai nos instruir na sua palavra. Vai ser uma noite muito bacana. Eu estou vendo algumas pessoas entrando aqui também no Facebook, participando da nossa live. Estou vendo algumas mensagens aqui, um abraço
a todos os irmãos que estão participando conosco aqui. Quero dar um abraço especial ao pastor Guilherme Sintra. Acabamos de receber sua mensagem aqui. Também deixamos um grande abraço para o nosso pastor Guilherme Sintra, homem de Deus, que já esteve conosco aqui nos abençoando na palavra, um homem que é versado no conhecimento do Evangelho, um homem que nós estamos com saudade de ouvir. Um grande abraço, pastor Guilherme Sintra. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Que o Senhor te abençoe. Vai preparando suas perguntas aí, vai compartilhando aqui no Facebook, que eu vou estar acompanhando suas perguntas. Nós vamos estar anotando todas elas e nós vamos aqui tirar muitas dúvidas, né, pastor? Com certeza, pastor. Estaremos aqui já começando esse nosso debate, já trazendo aqui algumas informações, dizendo a vocês que as matérias que nós iremos ler para vocês são matérias que estão disponíveis a qualquer um acessar as mídias e ter o acesso do que vamos falar. Bem, o pastor Cristiano vai ficar ligado, nós vamos aqui colocar a primeira questão, e isso não impede de você fazer a sua pergunta. Por quê? Porque é importante a sua participação. Os irmãos sabem que nós vamos ter toda a paciência para pararmos um assunto, e se você tiver uma pergunta, a gente vai responder. O intuito esse é debater, trocar informações e a gente aprender um pouco mais e às vezes ouvir coisas também que vocês podem estar bem informados e podem nos contribuir ou pode contribuir conosco num crescimento aqui, num conhecimento que vai trazer para nós edificação. Bem, a primeira matéria que eu trago para vocês é uma matéria que foi publicada pelo IG, uma matéria que está lá no portal Último Segundo, foi do dia 29/1/2020. É quando a coisa estava começando ainda. Um pastor norte-americano chamado Rick Valles, ele, na segunda-feira, dia 29 de janeiro, ele publicou a seguinte frase: o pastor afirma que o coronavírus é um anjo da morte de Deus para purificar o pecado. A frase veio assim: o pastor dos Estados Unidos sugeriu aos governos que incinerassem as cidades para acabar com essa praga. Bem, eu trago para vocês o primeiro assunto como um pano de fundo para entendermos como tudo isso se inicia. É claro que nós temos agora as plataformas sendo muito utilizadas, Facebook, Instagram, YouTube e outras plataformas. Para quê? Para divulgação, para pregação, para a palavra. Eu acho que isso foi um ganho maravilhoso. Dito isto, a gente também não tinha esse contato e nem essa experiência. Passamos a ter, e eu confesso que tem sido uma experiência legal, estar trocando com vocês aqui, vocês estarem participando, tem sido tudo novo. Agora, como toda nova ferramenta, já viu como todo novo brinquedinho que a criança ganha, que é aquela coisa que ela fica bem feliz, mas ainda não sabe mexer direito, e às vezes a criança sem querer quebra alguma coisa porque ainda não sabe manusear bem. Bem, toda plataforma tem as suas implicações. A partir do momento que você fala alguma coisa, não tem como voltar mais, né? Que nem a história das coisas que são perdidas. Quando você lança uma palavra, nunca mais volta, né? Uma oportunidade perdida também nunca mais vai voltar. E uma flecha lançada também cai em terra e não volta. Então nós sabemos que quando uma coisa é lançada, não tem jeito. Ela é disseminada nos meios sociais. E esse pastor, ele fez uma afirmação falando que o que está acontecendo, na verdade, é o anjo da morte. Vamos entender essa afirmação. Eu vou trazer aqui elementos para que o pastor Cristiano possa também debater esse assunto, porque na Bíblia nós temos o anjo da morte passando ao longo do Velho Testamento. Nós temos no episódio lá na terra do Egito, que o anjo da morte vai passar por aquela terra, e nós sabemos que o anjo da morte foi o enviado de Deus, né, para executar um juízo, né? Nós vamos ver no acampamento dos assírios também, quando eles estavam cercando o povo, né, eles acharam que iriam prevalecer, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e numa noite só ele matou 185.000 assírios. Nós vamos ver anjos que cumpriam juízos de Deus, principalmente quando Davi fez aquela besteira de querer enumerar o povo, e ele trouxe uma grande mortandade sobre o povo por um ato que de repente deveria ter sido mais avaliado. O Crônicas vai dizer que o diabo encheu o coração de Davi, o Reis vai dizer uma outra interpretação,
Mas nós olhamos o anjo de Deus quando vinha executar algum juízo, alguma justiça, melhor dizendo, né? Ele vinha a mando de Deus. Bem, estamos no século 21. Como entender uma afirmativa dessa de que o que está acontecendo agora, o coronavírus, seja um anjo da morte? Eu quero que você já comece a pensar conosco, a participar, dar a sua opinião. Por quê? Todas as vezes que nós vimos na Bíblia situações que chegavam a Deus como situações desagradáveis, você deve lembrar da corrupção do gênero, lá em Gênesis capítulo 6, você deve lembrar dos dias de Ló também, a perversão que estava acontecendo, você deve lembrar dos dias também de Jonas, que os ninivitas estavam ali prestes a serem subjugados, melhor dizendo, a juízo. Então, nós vamos ver que todas as vezes, né, nós vemos situações que chegavam a um limite em que Deus agia, né? Nós estávamos num período do Velho Testamento, nós estamos agora num período do Novo Testamento, e apesar de tudo isso, nós temos que pensar agora como Deus age nesse tempo. Nós sabemos que tudo que acontece, obviamente, não acontece se não for com a permissão de Deus. Nada acontece se não for a permissão, correto? Ok. Agora, nós temos que saber que o que acontece, nós temos que saber a quem nós estamos atribuindo. O coronavírus é um anjo a serviço de Deus? Será que você pensa dessa maneira? Será que é isso? E o pior na afirmativa desse pastor é que ele achou que deveria as cidades serem incineradas com fogo. Aí nós vamos para aquilo que nós chamamos de um distanciamento com a realidade. Em todos os momentos que a fé entrou numa situação em que ela julgava que ela tinha algo além daquilo que é o normal, a gente sempre vê os extremismos, né? As grandes seitas da década de 70 e 80 e pessoas que morreram e que foram levadas a se matarem foi por causa de ideias diferentes. E o cristianismo para nós é muito cristalino, né? Não tenha nada que seja novidade para nós, bem, para aqueles que leem a Bíblia vão ter uma base mais sólida acerca das coisas que estão acontecendo. Então, quero passar para o pastor Cristiano já começar a dar suas primeiras impressões sobre esse tema. Eu quero que você já fique aí ligadinho, o pastor Cristiano vai dar a sua primeira impressão, daqui um pouco nós estaremos corroborando e seguindo esse tema. Bom, pastor, muitos assuntos têm sido disseminados nesse momento de pandemia. Muitas pessoas estão aí polarizando informações. Se nós olharmos dentro do viés bíblico, dentro da interpretação hermenêutica da palavra de Deus, nós percebemos que não passa nem perto daquilo que o Senhor nos ensina. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que lemos, porque na verdade tem uma enxurrada de informações aí correndo na internet, nas mídias sociais. Então muita gente vai compartilhando muita coisa que muitas vezes não tem pé, não tem cabeça, não tem fundamento para tal assunto. Bom, o que o pastor acabou de citar dessa reportagem aqui, do pastor Rick Williams, diz aqui que o pastor afirma que o coronavírus é o anjo da morte de Deus, a serviço de Deus, para a purificação do pecado das nações. Pois bem, nós sabemos que muitos sinais surgiram anteriormente à pandemia, ao Covid-19. Nós tivemos aí sinais de guerras, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos algumas levantadas de algumas nações para tomarem de acordo com o poder comunista. Nós tivemos doenças que foram proliferadas no século XIX, também como a peste negra, que vem lá do século XIII. No século XIX tivemos aí a gripe espanhola. Então muitas questões surgiram. Então nós sabemos que Mateus, no capítulo 24, fala de alguns sinais específicos da vinda do Filho do Homem, do fim dos tempos. E ele vai relacionando alguns desses sinais, falando de guerras, de rumores de guerras, de falsos cristos, de apostasia, e ele vai falando de pestes, ele vai relacionando uma série de fatos que iriam acontecer, mas ele diz, ainda não é o fim. E quando ele diz ainda não é o fim, ele diz, apenas são as dores de parto, ou seja, a grávida está sentindo as contrações das dores de parto para que de fato possa dar à luz. E dar à luz é a consumação de tudo que nós conhecemos, é o arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, quando nós falamos e afirmamos
que esse período que nós estamos enfrentando, de fato, Deus está enviando o anjo da morte para ferir, para julgar as nações, nós podemos estar nos precipitando. Então nós devemos ter muito cuidado com essas informações que nós recebemos e devemos fazer uma leitura sábia, usando a inteligência espiritual para interpretar os nossos dias. Não podemos ser tomados por esse sentimento afoito, por esse pensamento apocalíptico que as pessoas estão enfrentando nesse momento, porque as informações que estão chegando, as pessoas já estão se vendo, algumas eu vejo dizendo, que estão enfrentando o período da grande tribulação. E nós sabemos que tem alguns estágios que vão acontecer para que a grande tribulação de fato ela venha. Nós sabemos que a igreja será arrebatada, nós seremos levados aos ares. Então, portanto, virá grande tribulação. Nós vamos conversando mais um pouquinho, vamos abrindo mais esse assunto, apenas a nível de introdução, a gente vai falando, você vai participando, e se quiser vai fazendo já suas perguntas, vai colocando a sua opinião a respeito desse assunto, porque vai ser muito interessante a sua participação essa noite. Bem, como o pastor Cristiano endossou aqui, falando acerca desses sinais, né? Eu acredito que a maioria que lê a Bíblia sabe, entende, compreende que os sinais estão evidentes, né? Ninguém pode negá-los, de que o tempo do fim se aproxima. E isso é inegável. Olhar para o tempo, como Jesus disse, vós hipócritas fariseus, olhai para a face do tempo e vocês dizem assim, olha, está entardecendo, o céu está ficando rubro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Jesus disse assim, vocês sabem identificar a face do tempo e não sabem identificar a face da vinda do Filho do Homem. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que os fariseus eram hipócritas porque eles gostavam de ser os donos da verdade, do saber, da lei, mas eles não estavam compreendendo aquilo que de fato estava diante dos seus olhos. Então era óbvio que está tudo diante dos nossos olhos, é inegável que vivemos uma época que se aproxima do fim. Os sinais estão latentes, aí todos estão vendo, né? Mas a pandemia pode vir a ser mais um destes sinais. O problema é que as plataformas agora estão servindo para que pessoas, já que estão utilizando, já que as igrejas estão fechadas, nós vemos que às vezes há muitos cultos online e nós sabemos que é muito importante que valorizemos, né, aquilo que fazemos nas nossas igrejas, que é o ensino, o estudo, o aprendizado da palavra, né? Agora a gente sabe que em contrapartida não somos juízes de nada, mas nós sabemos que o Facebook também está virando uma plataforma onde pessoas estão emitindo muitas profecias apocalípticas, né? Como o pastor falou, de que algumas coisas podem estar acontecendo, como já sendo evidências, né, de que estamos iniciando o período, né, porque algumas pessoas acreditam que pessoas vão passar na primeira fase da grande tribulação, que seria o princípio das dores, entrando para a grande tribulação, para que depois, então, Jesus venha buscar a sua igreja, que isso tem a ver lá com o pós-tribulacionismo. A nossa questão aqui não é debater essa visão, essa ideia. Para quem acredita, parabéns, né? Nós acreditamos numa visão pré-tribulacionista, aonde os princípios das dores e os sinais vão se cumprir até um dado momento, como foi dito aqui pelo pastor Cristiano, porque a igreja vai ser arrebatada e, obviamente, não estará aqui para poder participar. Apocalipse 3:10, porque guardaste a minha palavra de perseverança, te guardarei da hora da provação ou da tentação, diz o texto, que advém sobre toda a terra. Então, quanto a isso, meus irmãos, nós temos essa convicção. Mas voltando, bem, para nós acabarmos de esmiuçar esse primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte para vocês. Bem, na Bíblia, quando Deus quis executar um juízo, Ele enviou um anjo, especificamente, e isso foi revelado nas Escrituras. A pergunta é, quem pode me revelar isso? A pergunta, melhor dizendo, quem foi que previu o coronavírus antes? Qual foi o profeta que previu para poder avisar os economistas no mundo para se prepararem diante da crise? Ninguém. Porque se tivesse, nós teríamos profecias no ano passado falando para que as economias dos países se preparassem. Eu penso assim, meu irmão, profeta é profeta. Há muitos anos atrás, na década de 90, um homem chamado Samuel Doctoria, ele profetizou dizendo que a Bolsa do Japão iria quebrar. Isso ia trazer
um sério risco no mundo inteiro com as bolsas caírem. E isso aconteceu, foi uma época de recesso na década de 90. Então, vou entender, meu irmão, que ele foi um profeta, que não foi um profeta de profecia caseira, foi um profeta que veio para avisar a nação do que iria acontecer. Então, meus irmãos, a questão hoje das pessoas estarem falando isso é porque as pessoas tiram as suas ideias e as suas conclusões. Mas a nossa ideia deve ser pautada e respaldada na Bíblia. Por quê? Porque apesar da gente ter, do ser humano a gente querer explicar as coisas na hora e dizer que aquilo é aquilo ali. Mas a gente precisa fazer uma inferência verdadeira no texto bíblico para saber se a Bíblia realmente comunga com essa ideia. Porque se eu digo que é uma ação de Deus e Deus está vindo com uma ação vingativa, é um anjo vingador, eu vou ter que atribuir a Deus umas situações aí que não vão ser agradáveis. Por quê? Porque Deus não é culpado do pecado da humanidade. Deus não é culpado das pragas que acontecem na humanidade. Deus não é culpado pelas guerras que acontecem. Infelizmente, desde que o mundo é mundo e que o homem se afastou de Deus, quem vai por esse caminho de guerras, de mortes, quem produz malefícios na natureza, quem é que arrasa aqui no contexto humano? É o próprio homem. Então, atribuir, e essa profecia especificamente, nós estamos falando, falamos aqui, demos aqui o portal, que foi o portal IG, está lá na matéria último segundo, foi datado do dia 29/1/2020, falando acerca de um pastor norte-americano que atribuiu o coronavírus como um anjo de Deus para executar o juízo e purificar o pecado. Bem, é como se fosse uma oferta, E na Bíblia não existe mais ofertas para purgar. Uma oferta foi oferecida de uma vez por todas, Senão a gente já tem que falar de tempos em tempos, Deus tem que purgar. Isso era muito comum na época dos sacrifícios anuais que se fazia para purgar uma nação. Deus não trabalha assim como no Velho Testamento, purgando. Então, obviamente que não dá para atribuir essa frase a Deus. Dá para atribuir essa frase ao pastor que acreditou dessa maneira. O problema é que isso não pode se tornar uma crença comum, não pode ser uma verdade para nós. Tem que ser, de repente, uma maneira de nós ouvirmos aquilo ali, avaliarmos à luz da Bíblia e sabermos, faz sentido? É verdade? Quais são as suas objeções? O que aquilo atribui a Deus de fato? Deus é justo? Deus é bom? O que a frase implica em relação a Deus? Implica em muitas coisas. Eu penso, meu irmão, que os profetas hoje, eles estão falando muitas coisas agora, A gente está vendo que a plataforma está cheia de profetas. Uma opção de profetas no meio do caos. Mas ninguém profetizou nada antes. Então, venhamos e convenhamos, Profeta que é profeta fala antes. Profeta, Deus avisa antes. E eu não vi ninguém falando do coronavírus em 2019. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz que toda profecia deve ser examinada. Nós acreditamos nos dons, acreditamos na profecia, acreditamos nas línguas, somos metodistas, acreditamos, mas de maneira correta e idônea. Nós nunca vamos nos deixar levar por qualquer sopro de palavra, ou qualquer vento de doutrina, ou qualquer palavra que se solte. Tudo tem que estar embasado na Bíblia. Pastor Cristiano, para nós fecharmos esse primeiro assunto, a sua conclusão sobre essa ideia que pode às vezes levar a pessoa a um radicalismo de pensamento, Isso pode trazer, fatores emocionais podem ser desencadeados nessa pandemia que nós estamos enfrentando. Pessoas podem se ver em desespero. Uma coisa interessante que eu li essa semana sobre Billy Graham, ele separa uma frase dizendo: parem de tentar adivinhar a vinda de Cristo, preparem-se. Então nós sempre especulamos o dia, a hora, o momento, e a verdade é que nós devemos andar preparados. 1 Pedro capítulo 4, no seu versículo 7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Perceba que Pedro vai dizer, já está próximo o fim de todas as coisas. Nos dias de Pedro, ele já dizia isso, já está próximo o fim de todas as coisas. Então, tudo que veio acontecendo, pós-era apostólica, depois que vem os pais da igreja, depois que vem a idade das trevas, e como eu citei na fala anterior, quando vem a peste negra no século XIII, houve um vazio existencial dentro do homem que tenta encontrar resposta dentro de uma peste que dizimou a terça parte de toda a Europa.
pessoas foram mortas e muitas pessoas perderam suas vidas nesse momento, e muitas começaram a atribuir aquele momento da peste negra a um juízo divino. Então as pessoas apinhadas iam às igrejas, buscavam respostas, as pessoas começaram a se converter diante de tal pandemia. Mas não é uma pandemia que deve nos fazer pensar e investigar a palavra de Deus para voltarmos e retornarmos a Deus. Devemos andar preparados com pandemia ou sem pandemia. Agora, essa polarização de informações que se torna muito grande por conta do advento da internet, o mundo é globalizado. O que acontece na China chega aqui em questão de segundos, de minutos, né? Então nós recebemos informações de tudo quanto é site, nós devemos filtrar e ter muito cuidado, irmão, com aquilo que nós estamos introjetando. Nesse momento que você recebe muita informação de fora, você também tem que se aplicar o conhecimento bíblico para fazer uma análise, como eu disse, inteligente, racional, para que você entenda esse momento. Nós não podemos ser levados pela emoção, né? Então, nós percebemos pessoas que estão desesperadas, irmãos, enfrentando o momento e dizendo que vivemos um período de grande tribulação. Então, de fato, pastor, nós devemos examinar as Escrituras, porque o próprio Cristo disse que essas Escrituras são aquelas que falam de vida eterna, fala de um futuro que nós vamos viver na eternidade com Deus. Então, se essa palavra ela traz destino para a tua eternidade, por que não investir tempo para examinar, para conhecer, para que não sejamos levados por um vento de doutrina errado, para que não venha nos nossos ouvidos os comichões, para que não possamos ser enganados, porque Paulo instruiu Timóteo muito bem, dizendo a Timóteo que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, muitos amontoarão para si doutores, muitos estariam apegados às vãs filosofias, às questões gnósticas, às questões místicas. Então nós devemos analisar de forma racional, nós andamos por fé e não por vista, mas fazemos uma análise racional de acordo com o conhecimento da palavra, que vai nos balizar para interpretar tanto pelo viés das Escrituras, como termos um discernimento espiritual para os dias que estamos vivendo. Bem, esse primeiro tema que nós falamos aqui foi para dar introdução, por quê? Porque foi o início de uma palavra que começou lá atrás, colocando o vírus como uma ação divina. Bem, vamos para o nosso segundo tema. Se você já tiver uma pergunta, pode mandar. O pastor Cristiano está com o celular aqui do lado aqui aberto, pode mandar para nós, não há problema nenhum em você mandar a sua pergunta e participar, porque tem a ver com tudo que está acontecendo dentro do coronavírus, né? O tema Santas Heresias é uma maneira de nós citarmos situações que acontecem dentro do nosso meio, que na verdade são distorções de questões que encaramos como coisas corretas, sérias e santas, né? Vamos lá. O segundo ponto aqui para nós falarmos é uma notícia que saiu na BBC Brasil, né? A BBC Brasil é uma rede lá de Londres, mas tem sua afiliada aqui no Brasil. No dia 2 de março de 2020, saiu um noticiário de uma igreja. Nós vamos falar aqui de pessoas, nós vamos citar aqui igrejas, nós vamos citar aqui religiões, mas obviamente não com o nosso cunho de pessoalidade. Nós vamos citar matérias, e as matérias nós vamos abri-las e discorrê-las, porque isso aqui está publicado. Bem, está aqui a publicação que foi feita no dia 2 de março de 2020. O poder de Deus contra o coronavírus foi a campanha lançada numa igreja no Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: venha porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Ou seja, a afirmativa aqui era uma imunização de epidemia, vírus e doenças. Nas redes sociais, a Igreja Catedral Global do Espírito Santo, autoproclamada como Casa dos Milagres, ligada ao Centro de Avivamento para as Nações, gerou controvérsia com o anúncio a um culto chamado O Poder de Deus contra o Coronavírus. Na descrição, a igreja chama os fiéis ao culto porque haverá uma unção com óleo no jejum para imunizar contra qualquer epidemia ou doença.
Tem essa matéria aqui, depois tem uma outra também que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que vocês já devem até imaginar qual seja, mas o Ministério Público Federal, ele está de olho agora. Por quê? Porque a gente está falando de uma questão de saúde, não é nem nacional, é mundial. E o Facebook também está caçando, e outras mídias também, esse tipo de publicação. O Ministério Público Federal pede para poder tirar. Por quê? Porque aqui entra uma série de questões perigosas, né? A igreja não deve prometer nada. Nós não podemos aqui dizer, olha, você vai ser curado por isso, não. Até porque quem cura é o nome de Jesus. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele não quiser curar, ele não vai curar. Então isso não é uma coisa manipulável. Então, a partir do momento que essa matéria ela é transmitida por uma mídia social que é respeitada no mundo, isso correu o mundo lá fora, que é a BBC aqui do Brasil, isso corre lá para fora. Então você imagina que esse é o tempo em que as pessoas também devem estar pensando assim, agora as igrejas, como é que elas vão fazer, né? E as estratégias às vezes são perigosas. Por quê? Porque uma vez que eu prometo e faço um culto voltado para o coronavírus, que a pessoa vai ser curada, que vai receber uma imunização, eu tenho que estar diante de Deus, debaixo do conhecimento da verdade. Existem regras, existem leis, existem situações que nós vivemos em conformidade, não somos alienados do mundo. Jesus, se quisesse fazer, o fazia. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, vivemos no mundo. Então, aqui ele vai nos ajudando a lidar com as questões materiais. Então, a gente tem uma linha de que existe um vírus, existe uma doença que realmente está matando, que está tirando a vida das pessoas. E, a partir do momento que eu prometo uma solução, né, você sabe que isso entra em alguns artigos dentro da lei do nosso código, como charlatanismo, né, como promoção de falsas prometendo coisas que são inverdades, prometendo coisas mentirosas. E o Ministério Público Federal está investigando algumas igrejas, inclusive esta igreja localizada no Rio Grande do Sul, que estava prometendo aos seus fiéis um tipo de óleo que fora consagrada num jejum, né? Jejum é bom, faz bem, jejum é uma arma para a nossa vida. Mas vamos para o que interessa da matéria. Pastor Cristiano, a matéria é o seguinte, ela trata de uma promessa. E a gente sabe que nesse tempo, meu irmão, a igreja ela precisa tomar um cuidado muito grande, porque nós estamos num tempo de crise política, social, moral. Há uma série de coisas que estão acontecendo no mundo agora e nós temos que ter cuidado, porque a igreja agora não deveria se meter nesse tipo de afirmação. Eu sei que tem gente que daqui a pouco vai falar uma pérola aqui, que a gente vai falar daqui a pouco também de uma outra pessoa que estava fazendo uso da mesma técnica, mas aí para poder vender, para poder ganhar dinheiro. Depois nós vamos falar desse assunto, mas eu quero ouvir a opinião do pastor Cristiano acerca desses movimentos que agora, no meio da dificuldade, meu irmão, a igreja tem que orar. Deus cura coronavírus? Ele cura qualquer coisa, porque se eu limitar Deus a não curar um coronavírus, eu vou dizer que Deus é bom para umas coisas, mas para outras ele ainda não tem a solução. Por quê? Porque Deus foi pego de surpresa no século XXI. E isso é uma inverdade. Deus cura qualquer coisa. Agora, promessa humana não tem a ver com o que Deus realmente quer fazer. Passo ao pastor Cristiano para ele também fazer a sua consideração sobre esse tema agora, que trata de promessas humanas. E promessas humanas não está só nisso aqui, não. As promessas se dão em outro campos também, principalmente nas mídias sociais. Pastor, exatamente. Nós cremos no poder de Deus, cremos que não há impossíveis para Deus, tudo é possível que crê. Cremos que o Senhor ele pode operar milagres nesse momento que nós enfrentamos e temos visto pessoas que enfrentaram esse momento e foram curadas por Deus, passaram por um processo difícil. Porém, nós devemos ter cuidado com os charlatões, com os oportunistas, com pessoas que veem um momento e aproveitam o momento para lucrar, né? Nós não podemos, às vezes, nem chamar de igreja algumas congregações que acabam extrapolando, né, dentro da sua teologia de prosperidade, dizendo que
certos objetos consagrados e separados vão imunizar você contra a ação do coronavírus, que nós vamos falar depois, né, sobre um objeto que estava sendo vendido, propagado por tal pastor de tal denominação, afirmando que de fato, se você comprasse esse objeto, você seria imunizado e a bênção do Senhor estaria sobre ti. A bênção do Senhor está sobre ti, como de fato você é morada do Espírito e você anda de acordo com os seus preceitos. Você está no caminho do Senhor, você está andando retamente, você está debaixo da bênção e do cuidado do Senhor para com a tua vida. Então, na verdade, nós devemos agora fazer uma examinação de tudo que está sendo dito e falado, e através do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós analisarmos tudo isso e passar pelo crivo da palavra, irmão. Nós devemos ter muito cuidado com essas propostas. É claro, o pastor disse, Deus vai curar, Deus pode curar quando Ele quer. Nós não podemos manipular tudo isso, dizendo Deus vai curar e é hoje. Não, Deus cura da forma que Ele quer. Nós somos apenas um canal, um instrumento nas suas mãos. Infelizmente, nós acabamos de ver essa proposta, né? Que é a unção que vai lhe proteger da ação do vírus. E se não protege, e aí? Não foi Deus? A primeira resposta é essa. E se você acaba, digamos assim, comprando o óleo da unção, levando para a sua casa e propagando isso, e você, diante de uma situação, tem algum conhecido que passa pela ação do Covid-19 e acaba dizendo a ele, você não precisa ir para o médico, você não precisa se cuidar, porque eu estou com o óleo da unção aqui, que o pastor disse que eu vou passar, vai ser curado. E se aquela pessoa vinha a óbito? E aí, a responsabilidade é de quem? Então, por isso que o pastor disse, o Ministério Público está entrando, está investigando. Infelizmente, é um péssimo testemunho. Infelizmente, as pessoas acabam vendo de fora, que não conhecem o Evangelho, e acabam colocando tudo no mesmo rótulo, né? Isso que é ruim. Nós pagamos um preço muito alto, né, de renúncia, pagamos um preço muito alto com a nossa vida, de andarmos em santidade com Deus, de nós propagarmos o Evangelho de Cristo, e aí nós vemos pessoas fazendo isso no momento como esse, né, propagando coisas que não provêm de Deus nem da sua palavra. Eu estou vendo aqui um comentário até interessante do pastor Guilherme Sintra. Deus abençoe, pastor, um grande abraço para o senhor, assim como o pastor Cristiano já se referiu ao amado pastor. Ele colocou assim, com essas enxurradas de informações, fico preocupado quando tudo isso passar. O trabalho que os pastores de igreja terão para desintoxicar o povo. Verdade, pastor. Porque depois que tudo isso passar, as coisas vão voltar, acredito que a naturalidade, as pessoas vão voltar a se reunir, mas elas vão voltar a se reunir como? Eu penso que essa pandemia também, vamos lá, se a gente quer atribuir alguma coisa, né, vamos atribuir de maneira correta. Essa pandemia está servindo para algumas pessoas que estavam fora da comunhão, pensarem, está servindo para as famílias que estavam desunidas, que estão mais juntas, pensarem como família, está servindo para aquele culto no lar que não acontecia, esteja acontecendo. Eu acredito que essa pandemia, pelo lado benéfico, está sendo muito boa para a estruturação familiar. Agora, penso também no que o pastor colocou, que como é que as pessoas também que não se arrolarem dentro do que nós estamos dizendo, como é que elas vão sair dessa pandemia? Será que elas vão sair melhores? Será que elas vão sair mais fortalecidas? Porque eu penso assim, num tempo de crise, meu irmão, é o tempo de nós nos fecharmos com Deus e tentarmos passar por isso da melhor maneira possível. Agora, se sairmos mais fracos, se sairmos não da maneira que deveremos sair, eu acho que também terá a ver com a frase que o pastor falou, porque as pessoas vão estar se intoxicando de coisas rápidas, de coisas instantâneas, de coisas que vão atender um momento e não vão atender um todo, e um todo, de repente, teria que ser melhor trabalhado. Esse é o tempo, meu irmão, para quem realmente dizia que não tinha tempo para poder estar, até redundante o tempo para quem dizia que não tinha tempo, mas é uma pura verdade, porque agora nós podemos, dentro da nossa casa, fazer o nosso culto, ter o nosso devocional, fazer o que nós não fazíamos. Então, meu irmão, aproveite esse tempo, aproveite mesmo, porque esse tempo vai fazer para você bem. Ele vai reestruturar algumas áreas da sua vida com Deus. Amém? Então, esse segundo tema aqui, nós falamos sobre essa questão do charlatanismo. Vamos voltar nela daqui a pouco num assunto mais sério. Mas, assim, se a gente está falando de religião, de fé,
eu também vou me estender a outros campos e a outros braços da religião, né? Então, assim, saiu algo muito estranho, né? Porque os católicos, e aí nós estamos falando para um público em geral, e aqui a gente está avaliando, tanto que eu citei aqui pastores aqui, e vou citar uma frase que foi dita pelo IG no último, manchete do último segundo, foi no dia 20/3/2020, 11h45 da manhã. Bem, o Papa soltou a seguinte pérola: o Vaticano decreta o perdão total dos pecados das pessoas com Covid-19. Medida também alcança médicos e demais pessoas que estão cuidando de doentes. O Supremo Tribunal da Penitenciária Apostólica, Corte do Vaticano, responsável pela regulação das indulgências, determinou que na sexta-feira, dia 20, que os pecados dos pacientes da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, o SARS, sejam perdoados. A medida está em um decreto publicado pelo tribunal e alcança médicos, enfermeiros, familiares das vítimas e qualquer um que cuide dos doentes, inclusive com orações. Bem, meu irmão, isso aqui é um fato inusitado, né? Porque aqui tem várias implicações, né? Todos sabem que há pouco tempo foi abolido o purgatório, foi abolido o limbo, né? E que essa frase aqui, você sabe, né? Essa frase aqui, ela dá a ideia do quê? Alguém que representa o poder supremo, né? Então você sabe que o Papa, ele nessa representação, ele é o pontífice, ele é o vigário de Cristo aqui na Terra, o substituto, né? Ele próprio substitui a Cristo nas suas atribuições, e ele declarou o perdão para todos e mandou as pessoas rezarem o terço, mandou as pessoas fazerem aquelas coisas que a Igreja Católica pede para poder fazer, o rosário e outras coisas mais. E eu penso, meu irmão, que aqui entra uma questão a ser pensada por todos, e o público que pode estar nos vendo agora pode ser protestantes, católicos, espíritas, quem seja. Bem, um homem não tem poder para isso, que fique bem claro, né? Papa, pastor, apóstolo, qualquer um, ninguém tem esse poder. Jesus disse bem: olha, eu tenho poder tanto para fazer você andar dizendo para o coxo, como para dizer: estão perdoados os teus pecados. Quem tem esse poder se chama Jesus Cristo. Então, essa nota que é publicada, né, e que ela entra como um decreto papal, ela vem como uma maneira da gente pensar, bem, no meio do caos, no meio de tantas coisas, né, nós ainda voltamos a uma situação arcaica de indulgência, de um Papa que libera uma coisa e que é como se ele revogasse os atos das pessoas. Meu irmão, infelizmente, esse decreto no mundo espiritual não tem valor nenhum, ele é simbólico para o mundo. Para o mundo espiritual, o que ligares na terra é ligado no céu. Essa palavra nunca foi ligada no céu. Por quê? Porque quem perdoa não é uma caneta, não é um decreto que libera ninguém. É a vida da pessoa que precisa compreender aqui, né? É como o rico e o Lázaro, quando o rico vai dizer assim: olha, manda pai Abraão que avisem lá os meus irmãos que ficaram lá. E o texto vai dizer assim: olha, eles têm a lei e os profetas, ouça. Porque aqui é nessa vida, meu irmão, não tem outro plano. Então, aqui nós vemos também, vamos lá, né, ramificando para as outras religiões. Meu irmão, nem papa, nem pastor tem solução mágica para nada. Nenhum deles vai poder dizer para você o que é certo e o que é errado. Só aquilo que está na Bíblia, correto, na Bíblia. Mas opinião, coisas pessoais, coisas do campo da humanidade, meu irmão, a palavra de Deus nós temos que estar com ela. Esse decreto não tem valor nenhum. No céu não, pode ter na terra, porque eles criaram esse legado aí papal, né, para quem acredita, mas só quem pode perdoar pecados se chama Jesus de Nazaré. Não existe outro, não conheço outro na terra que tenha perdoado pecados. Jesus perdoa pecados. Eis aí, João dizendo,
o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Então ele tira o pecado do mundo agora. Homem não tira pecado de ninguém. Então isso é interessante, a gente achou interessante trazer para esse debate, porque a gente está falando de santas heresias, e isso é uma heresia das gigantes, das maiores que eu já ouvi, uma das maiores aberrações desses últimos tempos. É tipo assim, bem, eu estou liberando aquelas pessoas que estão doentes para morrerem salvas. Não tem como, só vai se salvar se arrependeu, como aquele ladrão na cruz que no último momento, nos 45 do segundo tempo, se arrependeu e foi. Agora, se não acontecer isso, não é um decreto papal que salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por si, ou porque acredita nisso ou naquilo, ou porque faz o bem. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus irmãos, eu posso o pastor Cristiano também fazer essa refutação aí, porque é uma frase inusitada, é um decreto, meu irmão, estranho, mas as pessoas acreditam nele, né? E a gente está aqui para tentar mostrar à luz da Bíblia o que realmente é conveniente, é verdade, é sério, né? Pastor Cristiano. Paulo vai nos dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o homem, aquele que veio nos reconciliar com o Pai, e aquele que veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, pastor, você percebe o poder e a influência, né, do Papa que foi relacionado aqui, né, o poder de mídia que ele tem, o poder de influência que ele tem. Então, num momento como esse, em que se tem a oportunidade de pregar o genuíno evangelho, o evangelho verdadeiro de Cristo, né, difundir a palavra de Deus por meio dos canais que ele tem de comunicação, nós ouvimos algo que nos reporta a Idade Média, que nos reporta aquele período que nós chamamos da Idade das Trevas, em que o conhecimento é retido, em que as pessoas são submetidas a comprarem as indulgências para serem salvas. Salvação era preço de moeda, de valor, e a Bíblia nos ensina, e Paulo fala isso na carta aos Efésios, que a salvação é um dom de Deus. Salvação é por fé, salvação não é por obras. As obras, na verdade, denunciam que você foi salvo. Se você faz boas obras, se você é uma árvore frutífera, você é, porque Deus escavou suas raízes, porque você foi plantado como árvore junto a ribeiro de águas, e essas águas simbolizam o Espírito Santo, que estão nutrindo a tua vida espiritual. Então, de fato, aquele que é salvo, ele é salvo, e as obras que são externadas através da sua vida é santidade, ele ajuda o próximo e por aí vai. Mas, podendo aproveitar esse canal, essa influência, esse poder de mídia que tem para falar do Cristo, falar daquele que pode nos curar, aquele que veio ser morto, aquele que veio nos resgatar, que veio nos trazer vida eterna, aquele que riscou a nossa cédula, cravando ela na cruz, aquele que nos transportou, o próprio Deus, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, a mensagem é outra. Então é isso, irmão, que nós podemos refutar, nós podemos orar a Deus, pedindo que o Senhor levante homens com poder de influência de tal envergadura, para que possam de fato propagar um genuíno evangelho e não usar as oportunidades que tem, como nós ligamos aí. Você liga a televisão, você vê um banho de televangelistas e você percebe algumas propostas indecentes, o evangelho mercadológico, que virou mercadoria. Então, eu lamento muito por isso, pastor, quando eu ligo a televisão e eu às vezes não consigo ver uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem pura, genuína, confrontadora de salvação para o homem. Nós vemos apenas propostas para que as pessoas sejam atraídas para os seus templos, e eu disse isso e volto a repetir: a forma que você atrai as pessoas é a forma que você deverá mantê-las. Então, se você está atraindo as pessoas com propostas como essa, elas serão sustentadas dentro dessa ideologia, dentro dessa visão. Mas se você atrair as pessoas pelo verdadeiro evangelho de Cristo, que nos ensina a tomar nossa cruz, a negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo de fato, as pessoas serão abalizadas no crescimento saudável. E nós percebemos pessoas aderindo a isso. Ele faz uma indulgência, uma cartilha, né? E ele vai estabelecer alguns parâmetros dentro dessa cartilha, dizendo:
Se essa pessoa for desapegada do pecado, até aí tudo bem, mas se unir espiritualmente através de meios de comunicação, a celebração da Santa Missa, recitação do Santo Rosário, a prática da Via Crucis e outras formas de devoção, então eles vão estabelecendo alguns dogmas para que você de fato alcance essa salvação. Salvação não é meritocracia, não é pelo que você faz, já foi feito por você na cruz, você apenas reage ao que foi feito, devolvendo a Deus a tua vida em gratidão e obedecendo os seus mandamentos. Bem, passando por esse assunto, eu já começo a chamar você a participar. Se você tem alguma pergunta a fazer, pode mandá-la, porque nós estamos aqui refutando todas essas matérias e trazendo para você esclarecimentos, né, acerca do que nós temos ouvido, né? Se você tem alguma pergunta, pode fazê-la, participe, interaja conosco, é muito importante a sua pergunta, a sua participação. Bem, voltando para o tema que nós falamos anteriormente, eu queria falar agora, eu peguei de um site, não quis pegar de sites politizados, né? Vocês sabem que existem alguns sites aí que estão uma política muito grande, então eu preferi não pegar desses sites. Peguei de uma plataforma chamada É Assim, Informação, Independência e Credibilidade. Bem, essa matéria foi publicada dia 9 de maio, agora, semana que passou, 2020, estelionato, o apóstolo Valdemiro Santiago, não sou eu que digo, então fique bem claro, é denunciado por cobrar R$1.000 por uma semente que cura a Covid-19. Então a informação é do Ministério Público Federal, que pediu inclusive a retirada dos vídeos do youtuber, e isso daí você tem como saber, está lá, eu não sei se já foi ou inclusive consegui ver, mas o Ministério Público já pediu para arrancar esse vídeo. O que aconteceu? Nessa transmissão não foi uma coisa sugestiva, foi uma coisa muito clara, né? E em tempos em que nós vivemos, em que as pessoas criticam tanto, julgam tanto o protestantismo por ser um movimento que algumas pessoas dizem que exploram os fiéis, né? Apesar de nós termos o entendimento do dízimo, da oferta, existem pessoas que extrapolam, né? Existem pessoas que usam técnicas, existem pessoas que usam ardis para poder tentar promover algo que não é bíblico, né? A gente sabe que na Bíblia, a oferta dizimista, as pessoas fazem na sua igreja, né? São lá participantes, cooperadores. Agora, você imagina a pessoa ir para a mídia e ficar oferecendo uma semente e dizer que se você comprar aquela semente e plantar na sua casa, você está imunizado do Covid-19. E ele chegou a colocar, eu sei que às vezes tem pessoas que têm uma semente menor, mas pode botar uma semente de R$500. Bem, meus irmãos, ouvindo esse relato, eu vi o vídeo, né, para poder atestar, para saber, né, não foi só na matéria escrita, mas eu vi o vídeo e é uma coisa absurda, cômica, fruto do neopentecostalismo que seguiu uma outra direção, né? Quando a gente fala neo, a gente fala a palavra americanizada, novo, deveria ser novo, o novo pentecostalismo, mas o novo pentecostalismo descambou para uma outra linha de pensamento, uma linha positivista, descambou para uma linha que usa vários artífices, várias coisas materiais para poder induzir a fé do povo, né? Então a gente sabe que o neopentecostalismo ficou caracterizado. Quem dera que o novo pentecostalismo agora, no século XXI, fosse caracterizado como o pentecostalismo do primeiro século, da primeira era da igreja cristã. Seria uma maravilha. Sinais, prodígios e maravilhas. E quem tinha falta não tinha, porque quem tinha demais ia lá e supria a necessidade do outro. Hoje nós vemos o contrário. Nós vemos as pessoas se aproveitando do momento. Não pense você que charlatão tem tudo quanto é lugar, né? Charlatão tem dentro da religião, tem fora da religião, tem gente para tudo, tem pessoas também para tudo. Eu fico às vezes abismado como tem gente para seguir essas ideias, e tem. O problema é que tem pessoas que seguem isso.
E eu penso que essas pessoas foram mal instruídas, não aprenderam o caminho correto, e às vezes acabam indo por um caminho que ela acredita que se fizer uma coisa, vai acontecer outra. E, meu irmão, muitas das vezes, Deus até por bondade e misericórdia, não pelo ato humano, né, de querer se aproveitar do outro, mas por bondade e misericórdia, Ele ouve a pessoa, né, por causa da fé da pessoa. Mas, meu irmão, tem muitas coisas que nós não concordamos, apesar de sermos protestantes, de sermos cristãos, não compactuamos com muitas coisas que acontecem por aí, muitos movimentos estranhos, muitos movimentos que cobram coisas que não têm cabimento. Digo novamente, dízimo e oferta faz parte de uma igreja congregacional, aonde a igreja está lá fixa, reside, aonde as coisas acontecem. Agora, usar mídia para fazer essas promoções, irmão, se uma igreja não tem condições de ter um canal aberto, não tenha, meu irmão. Não tente fazer disso uma porta de entrada para chegar na casa dos outros e cobrando por coisas indevidas. Então, essas coisas estão acontecendo. A gente está falando de coisas, né, são as santas heresias que acontecem nesses dias. Eu passo para o pastor Cristiano também aproveitar e refutar isso daí, porque está aí sabe quem é que sofre? Todos os demais. Por quê? Porque todos os demais fazem as mesmas coisas. E nós não fazemos. Nós não compactuamos, somos radicalmente contra esse tipo de posicionamento. A nossa fé não está balizada numa semente. Nossa fé está balizada numa fé genuína, que não precisa de subterfúgios para poder alcançar um milagre, não. A fé é direta. Crê, meu irmão. Quem crê verá a glória de Deus. E o poder de Deus vai se manifestar. Ponto. Porque se eu usar intermediários para poder alcançar, é uma sementezinha, uma imagem disfarçada, né? Imagina. Isso é fruto daquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. É um misto de várias religiões numa coisa só. Então as pessoas estão apegadas à matéria, as pessoas querem ser estimuladas por aquilo que veio, as pessoas querem canalizar a sua fé, seja numa caneta, seja numa semente, seja em algo que elas possam tocar, pela dificuldade de crer no invisível, pela dificuldade de entender que o Deus invisível, aquele que fala conosco, aquele que nos instrui, aquele que nos convida a andar por fé e não por vista, aquele que nos desafia a dar o primeiro passo para depois ele colocar o chão. Então as pessoas têm dificuldade de crer naquilo que é invisível, as pessoas querem algo palpável, as pessoas querem ver, as pessoas querem tocar e canalizar a sua fé em tudo isso, sabendo disso, que nós vivemos dentro de uma nação, digamos, idólatra, uma nação que muitas vezes se apega àquilo que vê, não àquilo que não vê. Isso acaba que gerando nessas pessoas a oportunidade de atraí-las como um rebanho, uma presa fácil. Então, irmão, realmente nós vivemos dias difíceis, e isso já tem sido feito, não é de hoje, isso já tem sido feito há muito tempo. Por que ganha maior peso, maior notoriedade? Porque você vê que o Ministério Público está entrando na situação, porque está passando dos limites, porque diante de uma pandemia, quem poderia imaginar, irmão? A gente fica indignado com isso. Quem poderia imaginar que diante de uma pandemia, que os caras que já faziam isso lá atrás teriam a grande ideia, a grande sacada de separar instrumentos ou sementes, seja lá o que for, e vendê-las como proposta de cura para as pessoas? Irmãos, me perdoe, mas tem que estar muito distante daquilo que o Senhor nos ensinou. E como o pastor falou, como rebanho fácil, que não conhece Bíblia, que não tem entendimento, que não busca ter entendimento, que não quer ter entendimento. Um rebanho que facilmente vai ser arrebanhado pelos falsos profetas. Então nós devemos, irmão, ter a inteligência espiritual para examinar tudo isso e dar uma resposta para aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Nós devemos entender o modo e o tempo de Deus agir. Por isso que o tema hoje ele é importante, as santas heresias. Por que santas? Porque parece santo, mas não é. Tem um aspecto que vem de Deus, mas quando você, irmão, conhece a Bíblia e você estuda a palavra, Jesus já disse: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento.
O povo perece porque não quer se aplicar o entendimento da palavra. As pessoas querem as coisas prontas. Nós devemos ser como a igreja dos bereanos. Quando Paulo, que era o apóstolo daqueles dias, chegou pregando aos bereanos, eles pegaram a palavra, eles examinaram tudo que estava sendo dito pelo apóstolo Paulo. Irmão, se colocaram o apóstolo Paulo em tudo que ele falou à prova, como nós nos dias de hoje? Nós não, porque nós não estamos enquadrados, porque creio eu que eu, você, todos que estão aí, estão balizados na palavra e no conhecimento de Deus. Mas existem pessoas que são rebanho fácil porque permaneceram na fé rasa, não quiseram mergulhar mais fundo, quiseram ficar andando na superfície. E crente que anda na superfície e não tem conhecimento, me perdoe, vai ser presa fácil de lobos, de falsos profetas, de heréticos e de falsas heresias. Bem, meus irmãos, nesse tempo também tem algumas pessoas aí que estão emitindo profecias. Tem gente aí que parece que tomou chá de cogumelo, né? Está falando de coisas que às vezes a gente para ouvir e fala, de onde a pessoa está tirando essas informações, né? De onde a pessoa está interpretando isso? Só pode estar tomando chá de cogumelo, porque tem coisas que a Bíblia não concebe, né? Eu tenho visto algumas coisas aí terrivelmente heréticas, né? Mas eu acho que as pessoas estão achando que elas estão tendo algo metapsíquico, algo além do normal, né? Você sabe que as grandes heresias nascem disso, né? É a pessoa achar que está vendo uma coisa, que está sabendo de uma coisa, que teve revelação de uma coisa que ninguém nunca teve. O problema é esse, o diabo ele é tão astuto que o diabo faz a pessoa acreditar que ele é uma pessoa exclusiva, que ele é um dois, ele é... Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. É bem certo que Deus vai chamar uns para uma coisa, uns para outras coisas, mas me desculpe, vou usar até uma palavra, um neologismo aqui que não existe, mas vim com revelamento, que não tem nada a ver com a palavra. E meu irmão, às vezes eu paro numas lives aí, que só o sangue, o pessoal tá lá, hein? Bate 500, bate 300, porque o povo não quer ficar, de repente, na frente de um estudo, ouvir um ensinamento, ficar, o povo quer coisa rápida, o povo quer, ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Né? Infelizmente tem gente para tudo, tem povo para tudo, e esse povo aí, meu irmão, está tapado. Nesse século XXI, meu irmão, isso é inadmissível com as ferramentas que nós temos. Eu sou um crítico da teologia, sempre fui. Sempre fui porque quando nós somos críticos da teologia, nós vamos errar menos, né? Nós vamos ser mais cuidadosos no emitir, no falar, de ter uma coisa muito mais bem clara, né? Geralmente, quando a gente tem essa concepção, a gente não se permite vir com uma falácia que está acima do senso comum que a palavra nivela. Não tenho porquê eu dizer que eu tenho uma revelação extra que João não teve. Bem, isso não tem mais cabimento, né? No iluminismo ainda tentaram isso, mas hoje, à luz do século XXI, de tantas coisas, acho que chega a ser até meio cômico, né? Algumas figuras aí que usam as plataformas aí para falar abobrinha. Mas vamos lá. O outro caso que nós vamos falar para vocês aqui é uma pergunta que é feita. Bem, o site aqui é Pleno News. O nome do pastor é Renato Vargens, da Igreja Cristã Aliança em Niterói. Ele vai fazer uma pergunta acerca, por acaso o coronavírus marca o início da grande tribulação? Bem, no primeiro momento, a gente pode, como a pessoa vai citar aqui, colocar como princípios das dores, correto? Porque a igreja não vai passar disso, do princípio das dores para o arrebatamento. Mas numa das frases aqui, num dos pontos que é discorrido aqui no tema, a pessoa vai dizer a seguinte palavra: a grande tribulação antecederá a vinda de Cristo.
Bem, aí pode ser de repente uma ideia de pós-tribulacionismo, né? Para a pessoa achar que a grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, coisa que, no nosso ponto de vista, somos pré-tribulacionistas. Ainda que estejamos vivendo a intensificação daquilo que a Bíblia chama de dores de parto, os sinais da sua volta ainda não se cumpriram por completo. Bem, a pergunta aqui, ela deixa no ar se começa o início da grande tribulação. Claro que nós já dissemos aqui no início, é mais um dos sinais. Não podemos dizer que é o sinal crasso, que é o sinal que marca, que é o sinal divisor, não é. É mais um sinal, uma praga. Está dentro do Mateus lá 24, 25. Então não podemos afirmar isso categoricamente. A questão é da implicação desse texto que eu disse para vocês, é que se a grande tribulação começa antes, então assim, o princípio das dores pode ser que agora ele já esteja sendo vivenciado e a qualquer momento a grande tribulação comece nessa visão. Eis aí a questão, né? Porque poderemos, dentro dessa visão, já estar vivendo aquilo que nós chamamos. Quando a gente fala do casamento, o que a gente falava do casamento judeu? Era dado à mulher, lá era desposada. E todos nós sabemos que o desposamento era o quê? Nada mais do que o compromisso de casamento, já estava vinculado. Essa ideia dá a mesma conotação, porque a partir do momento em que você tem o princípio das dores entrando na grande tribulação, é uma coisa levando a outra, né? E aí essa ideia que para nós tem uma certa dificuldade, por quê? Porque nós sabemos que para nós o princípio das dores como sinal está lá quando Paulo fala que a igreja ela está gemendo com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, esperando o momento de dar à luz. Bem, a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Eu não posso dizer para você hoje que a igreja já está no princípio pleno das dores e que a grande tribulação vai começar, e quando ela começar, aí Cristo vai esperar ela começar e vai nos arrancar daqui. Bem, essa não é uma ideia que temos, não cremos dessa maneira, acreditamos nos sinais, acreditamos que vai acontecer muita coisa, mas daí acreditar que nós vamos transitar nessa seara de entrar direto do princípio das dores para a grande tribulação, isso é impensável. É impensável porque, como igreja, nós temos uma posição totalmente definida em relação a isso. Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. E ele vai dizer que nos guardaria de o mal que haveria de vir sobre toda a terra. Ser fiel até a morte, Apocalipse 2,9, dar-te a coroa da vida. Bem, o que traz a implicação aqui nesse texto? É que algumas pessoas já estão assim com medo, né? Porque está parecendo que a gente está no marco apocalíptico, né? Está parecendo que agora é o princípio das dores e daqui a pouco começa a grande tribulação. É o que está parecendo. Algumas pessoas estão amedrontadas. Bem, que isso pelo menos sirva, sabe para quê? Para que algumas pessoas se convertam de fato, né? Que sirva pelo menos para que as pessoas venham fazer reflexões. Agora, afirmar isso, em hipótese, em gênero e grau nenhum, né? Porque acho que o nosso esforço aqui seria vão. A gente está aqui vivendo, se separando, se consagrando, não vivendo para o mundo, não praticando as coisas do mundo e entrar na grande tribulação. Aí seria realmente uma coisa lastimável, né? A palavra de Deus, ela teria que realmente, ela perderia todo o sentido da sua emissão, da sua enunciação, né? Como eu, como igreja que aguardei tanto tempo, entrarei na grande tribulação. Não faz muito sentido, mas eu quero trazer para essa roda aqui também o pastor Cristiano, para poder comentar acerca dessa frase, né? É uma frase que traz um certo temor. Eu acho que o temor deveria ser pelas coisas que não se tem vivido, né? Se a pessoa tem medo do tempo, é difícil, sabe por quê? Porque quem tem medo do tempo não se converteu. Quem se converte não tem medo do tempo, tem temor de querer andar com Deus. O grande problema é que o temor produz o medo. Daqui a pouco, quando tudo isso passa, a pessoa volta a praticar as coisas erradas.
Devemos aqui pontuar, como o pastor disse, que nós temos a visão pré-tribulacionista, cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque sabemos que o que caracteriza a grande tribulação, segundo a Bíblia, é chamado de o dia da ira em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17, chamado também do dia de julgamento, Apocalipse 14, 7, chamado também do dia do castigo, Isaías 24, 20, hora de julgamento, Apocalipse 3, 10, e a hora de angústia, Jeremias 37. Então a grande tribulação, como diz em Jeremias 37, que serão dias de angústia para Jacó. E a profecia ali dada pelo anjo Gabriel a Daniel das 70 semanas, lá em Daniel capítulo 9, lá no seu final, diz: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Judeus. Então nós sabemos que o período da grande tribulação foi estipulado para o povo de Israel, para o dia do derramamento da ira de Deus, para o dia do julgamento, e é nesse período que nós sabemos que as 144 mil pessoas serão salvas nesse período, relacionadas a Israel. E aí, se nós formos nos aprofundarmos em tudo isso, a live vai levar muito mais tempo. Então nós sabemos que Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 10, diz que: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. É interessante que a palavra habitar, esse texto aqui fala da igreja de Filadélfia, a igreja modelo do arrebatamento. Então, aqueles que guardaram a palavra do Senhor, permaneceram, ele diz: eu vou guardar vocês da hora da tentação, ou da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então ele diz que vai nos guardar nesse período, porque nós guardamos a sua palavra, e essa provação ou grande tribulação que virá, vai vir sobre aqueles que habitam a terra. A palavra habitar no grego, nesse texto, é kaitokel, está relacionada à mesma palavra que Paulo usou quando falou que em Cristo habita a plenitude da divindade de Deus, o pleroma de Deus habita em Cristo. Então, o que João está escrevendo aqui na carta do Apocalipse, quando usa a palavra kaitokel, habitar? Está dizendo: aqueles que fizeram da terra a sua habitação, sua morada, sua religião, sua pátria, esses de fato vão ficar no período da grande tribulação. Ora, a igreja de Cristo é peregrina, é forasteira. A igreja de Cristo é embaixador do próprio Cristo, que representa o Cristo na terra. Então não há motivos para a igreja passar no período da grande tribulação, porque o que vai acontecer na grande tribulação? O derramamento das 7 taças, o toque das 7 trombetas e a abertura dos 7 selos, que simbolizam os juízos de Deus nesse período. E eu te pergunto, por que a igreja deveria passar debaixo de todos os juízos de Deus? O cálice da ira de Deus, como diz em Apocalipse, está se enchendo, sendo preparado para ser derramado na grande tribulação. Não há por que nós crermos que a igreja passe nesse período. A grande tribulação não pode ser equiparada a uma grande provação, porque muitos dizem: não, mas a igreja enfrentou momentos de perseguição no Império Romano, a igreja enfrentou momentos difíceis, mas o que há de vir no derramamento de 7 selos, abertura de 7 selos, derramamento de 7 taças e o toque de 7 trombetas, não se compara com tudo que já aconteceu até o dia de hoje. Então não há motivo de a igreja estar. Portanto, eu respeito a visão do pastor que foi relacionada ali como uma visão pós-tribulacionista, porém nós não cremos que de fato nós vamos entrar direto na grande tribulação. Estamos debaixo dos sinais, como a Bíblia diz, as dores de parto de fato estão acontecendo, e quando a mulher vier a dar à luz, Cristo vai nos arrebatar. Após o arrebatamento da sua igreja, virá o período de grande tribulação, porque tem muita gente, irmão, já apavorada, assustada, achando que já estão a um passo da grande tribulação, achando que o anticristo já foi revelado, que ele já se manifestou. Primeiro, para a manifestação do anticristo a igreja não pode estar, porque Paulo diz que existe um que detém, que é o Espírito Santo, e a presença da igreja aqui. Só há um que detém o anticristo, Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, e quem detém é a igreja, é o Espírito Santo.
Então, quando a igreja subir e for arrebatada, quando a noiva subir para o encontro com o noivo, para as bodas do Cordeiro, porque enquanto aqui 7 anos acontece a grande tribulação, 7 anos acontece ali as bodas do Cordeiro, simbolizando a festa de casamento que acontecia em Israel, que durava 7 dias. A noiva vai estar no grande banquete com o Cordeiro, com o noivo, vai estar na sala do banquete, vai estar nas bodas do Cordeiro, e aqui acontece o momento que Deus derrama o cálice da sua ira, e você conhece a palavra, e você sabe que será um período difícil para todos que permanecerem nesse momento. Meus irmãos, nós estamos aqui com algumas perguntas. Vou começar pelo Alex Juca, mandar um abraço para o nosso irmão Alex. Hoje também é aniversário da sua mãe, irmã Graça. Tivemos a oportunidade de estarmos ali à tarde. Também queremos agradecer ao nosso irmão Alex, que nos abençoou, nos abençoou, a igreja do Senhor, né? E os irmãos sabem que nós estamos aí numa campanha do quilo, e meu irmão, é muito bem-vindo o seu quilo, a sua ajuda, e hoje nós fomos tremendamente abençoados. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, Deus abençoe a sua mãe que está aniversariando hoje também. Bem, ele fez uma pergunta aqui, logo abaixo, e depois a pastora Luciana. Pastor, tem um vidente aí que só fala de desgraça, acho que o seu nome é Carlinhos. Eu sei quem é a figura, o Carlinho Vidente. Tinha o Carlinho Cachaça, né? Eu me lembro do Carlinho Cachaça, que era um profeta que tinha aí, que era um cachaceiro danado. Agora, tem esse vidente aí que, meus irmãos, essa época de vidente está cheio, né? Se tem na igreja profeta, imagine vidente. E, meu irmão, para profetizar desgraça é o que mais tem. Lembra lá no tempo lá de Balaque e Balaão? Estava lá, Balaque toda hora mandando Balaão profetizar desgraça. Porque as pessoas querem isso, são os profetas da desgraça, né? Mas eles tinham que falar isso antes, né? Falar agora é mole, qualquer um fala. Queria ver eles terem falado isso lá atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás. Então, esse Carlinho aqui, na verdade, é uma grande figura. Mas eu vou lá para a pergunta, aqui ele colocou abaixo. Pastores, estaria o povo sendo cobrado pelas heresias do carnaval, como principalmente o desfile da Mangueira e as paradas homossexuais? Bem, essa pergunta é uma pergunta delicada, é uma pergunta interessante, é uma pergunta que a gente pode falar aqui. Vamos entender. O que nós vimos no desfile, o que aconteceu nesse último carnaval, o que aconteceu, e não foi só isso, foram outras coisas também, bem, denotam uma sociedade que está se afastando de Deus gradativamente, né? E quando a gente olha esse lado, a gente vê que não é só isso, é outras coisas em outros campos da sociedade que estão ficando distantes de Deus. Bem, uma sociedade distante de Deus, ela tende a produzir essas coisas, né? A gente agora está num embate muito grande, agora no nosso país. Por quê? Porque estávamos debaixo de uma dinastia, de uma ideologia de muitos anos, né? Que veio ideologizando vários segmentos sociais, né? Então isso, na verdade, é o que? É produto de coisas que vêm de anos atrás. É destituir Deus, tem outra pergunta que eu vou fazer, destituir Deus e colocar o ser humano como foco principal. Eu penso, meu irmão, que esse foi um ato bem infeliz. Assim, eu não posso ser o juiz e dizer que o que está acontecendo agora é Deus mandando um castigo para a humanidade devido a esse, e não só esse, muitos outros no mundo inteiro, né? Muitos atos contrários, né? Posso pensar que num todo, né, dentro de um pacote, quando a gente fala, a gente tem que pensar o mundo global, né? Como é que Deus vê o mundo, né? Eu imagino que Deus hoje está olhando para o mundo de uma forma bem lamentável, o ser humano cada vez mais distante dele. E o ser humano mais distante produz essas coisas, produz aberrações, produz blasfêmias, né? Faz incitações que pervertem, na verdade, a moral humana, pervertem a imagem de Deus. Bem, uma sociedade que está longe de Deus está se satanizando, né? E quanto mais ela se sataniza, mais ela produz essas coisas. Eu sei de uma coisa, em algum momento, né, essas pessoas, um dia o texto deixa bem claro, todos nós prestaremos contas.
Eu não estou falando do tribunal de Cristo como ato de galardão, mas a Bíblia diz que ele há de julgar os vivos e os mortos. Então cada um vai receber a sua medida de juízo de acordo com aquilo que viveu. Quem está vivendo dessa maneira e não se arrepender e continuar nessas práticas, lamentavelmente, depois vai pagar o preço daquilo que optou, daquilo que seguiu, daquilo que viveu. E nós vemos que é uma sociedade que vivemos hoje no Brasil distanciada. E a gente sabe, novamente falando, que nós temos um viés político, nós temos um viés social, um viés ideológico, que tentou, de alguma maneira, destituir a nossa sociedade, que é uma sociedade praticamente católica protestante. Nós vivemos num país que mais de 100 milhões da população é religioso, né? Vamos botar quase que na sua totalidade, né? Então, assim, a gente está vivendo uma dinastia de alguns anos atrás, que pessoas tentaram incutir uma sociedade separada dos valores, da família, de uma série de coisas. A gente vê essas aberrações como naturais, e as pessoas aplaudindo e brincando com isso, como se fosse uma coisa normal. Bem, eu não sei o que está reservado a cada um, não sei o que cada um está plantando, mas fatalmente, como diz lá no livro de Daniel, quando Belsazar achou que estava afrontando a Deus, pegando os utensílios sagrados e profanando, apareceu aquela mãozinha lá, mene, mene, tekel, pazim, pesado foste na balança e foste achado em falta. E o que aconteceu, todos nós sabemos, aquele rei lá, puf, caiu na hora. Então, aconteceu com Herodes, aconteceu com tantos outros, e espero que essas pessoas se arrependam dos seus atos, para que nessa vida elas possam experimentar ainda a vida, e a vida com abundância. Eu não posso ser juiz, porque eu já vivi num caminho torto e errado, e às vezes quando a gente está fora, a gente fala e faz muita coisa errada. Mas penso, meu irmão, que essa sociedade está elevando cada vez mais o nível de despontamento, de Deus estar desagradado dessa sociedade, está cada vez maior. Eu não sei aonde isso vai resultar, eu só sei de uma coisa, que a Bíblia diz, como foi dito aqui em Apocalipse, o cálice da ira de Deus está se enchendo. Está se enchendo, está se enchendo, está se enchendo. Vai chegar uma hora que, puf, vai dar o toque, Deus falou, agora acabou. Agora eu venho como juiz e não tenho o que fazer, entendeu, meu irmão? Então eu não posso aqui dizer, é por isso, até porque tem coisas piores acontecendo no mundo, e Deus vê o mundo de maneira global, vê o ser humano de maneira num todo. A gente acha que isso aqui é uma aberração, mas vai em países muçulmanos que você vai ver aberrações iguais ou piores, vai em países que o ateísmo, ele é gigante, para você ver. É uma sociedade sem Deus que as pessoas querem viver, né? Infelizmente, esperamos que Deus possa realmente despertar essas pessoas. Uma outra pergunta, a pastora Luciana vai dizer assim, gostaria que vocês falassem sobre o poder dos anjos, que comanda o poder dos anjos, quem os comanda, eles têm vontade própria, a palavra do anjo, a palavra anjo da guarda é correto? Estamos ouvindo isso por aí. Bem, vou tecer meu comentário inicial, vou passar para o Cristiano falar sobre isso. O que eu penso de anjo? Anjo nada mais é do que um serviçal. Hebreus 1,14, estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Nunca podemos colocar anjo em outro patamar. Anjo, falar que anjo cura alguém é uma coisa até lastimável, né? Quem cura é o poder do Espírito Santo dentro do homem. Por isso que ele veio, né? Ele veio para quê? Fazer morada, se comunicar conosco, nos preparar para levar no céu, e por intermédio do nome de Jesus, que nós proferimos, e o Espírito de poder que está em nós, a cura ela vem. Questão de anjo vir, questão de anjo da guarda, sei lá, acho que tem gente aí que, como eu disse anteriormente, está tomando chá de cogumelo. Passar para o pastor Cristiano falar melhor sobre isso. O escritor dos Hebreus vai refutar isso na sua carta, quando ele trata de um assunto específico, porque parecia que o culto aos anjos estava sendo promovido, né, dentro da congregação. Então ele vai deixar bem claro que esses anjos são servos e ministros a favor da igreja, estão ali a favor da igreja para servi-la, debaixo de uma ordem direta do próprio Deus. O anjo Gabriel foi até Daniel, debaixo da ordem que foi liberada do trono do Altíssimo, para que trouxesse a Daniel a revelação das 70 semanas, algo específico do Antigo Testamento.
Agora, nós percebemos que algumas aparições do Antigo Testamento de anjos que vieram até alguns homens, como eu disse ontem de Gideão, um anjo aparece a Gideão, mas um anjo com um A maiúsculo, simbolizando uma teofania, uma aparição do próprio Deus, e nós sabemos que o próprio Cristo, que se manifesta no Antigo Testamento, como também aparece ali na tenda de Abraão, aqueles 3 homens, que foram ali, também era uma manifestação do divino. Então você percebe que esses anjos estão a favor da igreja. No Antigo Testamento, alguns chamados de anjos, na verdade, era uma aparição do próprio Cristo, sendo que existem uma classe de anjos que nós conhecemos, de serafins, de querubins. Quem são os querubins? São aqueles que foram colocados na guarda da árvore da vida, quando Adão e Eva pecaram, e foram colocados com uma espada flamejante na entrada do jardim do Éden. Os serafins, que Isaías cita no capítulo 6, que tem 6 asas, com 6 voam, com 6 cobrem os pés, com 6 cobrem os rostos, e adoram a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós percebemos algumas classes de anjos, mas esses anjos são ministros a favor da igreja, estão a serviço de Deus para cumprir as suas ordens, nada mais do que isso. Bem, dito isto, colocamos, na verdade, no seu devido lugar os anjos, porque os anjos no Novo Testamento têm um ministério específico. Era muito comum no Velho Testamento. E eu já vi gente, pega ele, Miguel, com a espada, aí o cara cai, aí é um demônio nele, vai lá, Miguel, dá uma espadada nele. Irmão, não é Miguel que vai lá dar espadada em ninguém, é o poder do nome de Jesus, que naquela esfera, naquele ambiente sendo clamado, a presença do próprio Espírito Santo vai expelir qualquer ação do diabo que aconteça naquele lugar. Era muito comum no Velho Testamento, anjos, visões, sonhos, é até normal, porque era um período do desenvolvimento da história, da manifestação progressiva de Deus, era comum. Agora, no Novo Testamento, lá no início da igreja, também era uma manifestação comum, sendo que hoje, meus irmãos, inegavelmente, nós temos uma estrutura que os apóstolos não tiveram, Nós temos templo, nós temos igreja, nós temos ensinamento, nós temos palavra, nós temos uma série de coisas. E me desculpe, Anjo que desce para ficar fazendo favor, anjo chaveiro, anjo porteiro, anjo sei lá o quê. Pelo amor de Deus, Aquilo que nós podemos fazer, que Deus deu condições ao homem, Deus não vai pedir para o anjo fazer o que o homem tem que fazer, pelo amor de Deus, Então, assim, a gente pode orar em nome de Jesus pela fé, tudo é possível. Agora, eu não sei nem como dizer, o anjo, vem aqui, traz para mim uma coisa, o anjo conserta isso. Realmente é uma coisa que não tem muito pé, não tem muito cabimento, mas você tem pessoas que gostam de acreditar dessa maneira, que vivam nas suas próprias ilusões, naquilo que acreditam. O problema é de cada um faz daquilo que quer. Agora, não venha para cima de nós achar que esse tipo de mensagem para nós tem algum significado ou um valor. O anjo vai servir a hora que Deus achar que ele tem que servir, até porque as pessoas não entendem. O anjo, ele não vem na nossa velocidade. Você sabe quanto que é a velocidade da luz quando a gente vai fazer a medição? A velocidade da luz, ela é algo assim, a olho nu incalculável, Então, a velocidade da luz, se não me engano, tem quase 9 trilhões de quilômetros. Então, assim, não tem como você calcular isso. Deus pode, pela sua infinita misericórdia, por isso que o anjo não precisa ficar aqui do meu lado e nem ser da guarda. Se ele achar que ele vai ter que dar um livramento, se ele achar que vai mandar um anjo, o anjo no piscar de olhos chega onde estiver. Então, por isso que anjo da guarda é uma balela. Pode perguntar. Temos uma colocação aqui da Bárbara, da diaconisa Bárbara, interessante, eu também ouvi falar a respeito disso. Ela colocou aqui, estavam falando que teria um apagão de 3 dias na Terra, seria dia 8 do mês, acho que do mês passado, isso? 8 de maio. 8 de maio. De novo. Ninguém ficou no escuro, mais uma profecia furada. É exatamente isso. Eu ouvi uma profecia, até me mandaram um áudio a respeito disso, de uma profeta falando a respeito de um grande acontecimento que ia tomar a terra, e aí algumas pessoas ficaram apreensivas. Eu recebi mensagem, de alguns amigos falando, vai ser hoje, hein? Fica vigilante aí que pode acontecer alguma coisa. Até os dias de hoje o pessoal ainda fala de Nostradamus, para vocês terem uma ideia, foi o cara que mais errou na história, pelo amor de Deus,
Ainda tem um Carlinho Cachaça, não, o Carlinho Vidente aí que fica dando profetada e o pessoal acreditar nessas balelas aí que ia ficar 3 dias na escuridão. Só se tivesse um blackout aí, alguém profetizasse que ia faltar luz. Infelizmente, meu irmão, as pessoas acreditam nas coisas que lhes são convenientes. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Você pode mandar sua pergunta, nós estamos já próximo do fim aqui, né? Estamos aqui discorrendo o debate. Nós temos mais um aqui, temos mais 2 aqui. Bem, Folha Gospel é um jornal cristão a serviço do Evangelho. Essa publicação foi feita dia 18 de abril de 2020, às 14h20 e 22. Foi feita a seguinte publicação: o pastor Alexandre Gonçalves, da Igreja de Deus em Santa Catarina, publicou nesse sábado, dia 18, na sua conta no Twitter, uma crítica aos evangélicos que se aglomeravam nas ruas, nos cultos e nas orações. Bem, a crítica que ele fez foi o seguinte: os evangélicos são oferendas, não vou citar o nome, vou só falar o presidente, que eu não quero entrar em questão no viés político aqui, oferendas de presidente ao deus Moloque, diz pastor. Uma das grandes irracionalidades que eu já ouvi nesses últimos tempos. A crítica foi feita após o pastor compartilhar uma matéria no site Bem Paraná, que mostra a realização do evento chamado Profetiza Curitiba 2020, que teria acontecido em frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, e reuniu diversos manifestantes, em sua maioria evangélicos, para pedir o fim do isolamento social e para orar em prol do presidente da República na noite de sexta-feira, dia 10 de abril, em Curitiba. Aí, a publicação final é essa: os evangélicos serão, de maneira generalizada e indiscriminada, responsabilizados, infelizmente, pela mortandade em nosso país. Tornaram-se oferendas do presidente ao deus Moloque, a quem ele adora e serve, disse o pastor Alexandre Gonçalves. Meu irmão, em tempos de pandemia, tem tanta coisa junta, misturada, né? Religião, política, até o futebol ficou de lado, né? Antigamente o pessoal falava de futebol, eu mesmo já devo ter mais de um mês que eu nem acompanho nada de futebol, mas agora a política está muito enfervescendo, né? E um comentário totalmente fora do padrão comum, dizer que o que está acontecendo é culpa dos cristãos e que é uma espécie de um sacrifício a Moloque, como se nós fôssemos essa vítima, porque naquela época era uma criança que era oferecida a esse deus Moloque. Então, assim, o que a gente vê nisso aqui? A gente olha e a gente vê dentro da religião umas coisas sendo concebidas de maneira tão absurdas, tão desproporcionais, que a gente fica pensando assim: bem, aonde a gente vai chegar mais no cristianismo? Porque a Bíblia diz que também um dos sinais da sua volta seria as heresias, seria a apostasia, seria tantas coisas que iriam aparecer, mas eu acho que o comichão é de graça. Eu acho que ultimamente o diabo não está nem... Acho que as pessoas estão tendo de graça, porque as pessoas estão falando coisas sem pé, sem cabeça, sem cabimento. Então, assim, trazendo aqui o pastor Cristiano para poder comentar esse assunto, bem, a nossa ideia sobre isso é que a gente não pode misturar, né? A gente tem que orar pelo que está acontecendo de maneira política no nosso país, mas nós não temos que misturar a fé, né? Eu posso discordar, eu posso não gostar, eu posso tal, mas o meu posicionamento aqui é sobre Cristo. Aqui na live é sempre sobre Cristo, né? Então vou sempre me posicionar sobre o Evangelho. Infelizmente estamos no momento num viés doentio, né, político, doentio, onde as pessoas estão até desfazendo amizades, onde pessoas estão dizendo que é disso, de aquilo. Eu não sou de ninguém, eu sou a favor da família, eu sou a favor de Cristo, eu sou a favor da palavra, eu sou a favor do bem, eu sou a favor daquilo que favorece o ser humano, eu sou a favor do bem-estar do ser humano, no sentido de que nós temos que ter o direito social, o direito como cidadão. Eu sou a favor disso. Então o restante para mim é balela. E o que o pastor tem a dizer sobre isso, pastor? Bom, eu vou pontuar algumas questões aqui, dentro do que o pastor falou, dessa
dessa reportagem? Bom, o pastor citado aqui, que o pastor acabou de falar, faz uma referência ao presidente da República, dizendo que os evangélicos que estão aliançados ao mesmo, né, o que propagam, o que seguem ao presidente da República, serão oferecidos ao deus Moloque como oferta. Bom, primeiro que a linguagem é muito pesada, ofensiva, de um pastor, né, chamado de pastor, e nós sabemos aí que realmente nós vivemos uma polarização da política, em que uns estão brigando, os de esquerda, os de direita, a esquerda extremada, a direita extremada. Então nós percebemos aí uma polarização muito grande de ideologias. Só que nós somos, como diz a palavra, cristãos, quer dizer pequenos cristos. Então a nossa maior ideologia é o reino de Deus. A partir disso, como cidadãos, fazemos uma análise inteligente da nossa sociedade. Como cidadãos, cumprimos o nosso dever na política de votar, e de votar bem. Isso faz parte de todo cidadão, porque nós somos cidadãos. Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós damos a Deus o que é de Deus, a nossa vida consagrada, o nosso tempo, a nossa dedicação, mas também damos a César o que é de César dentro do campo social como cidadãos. O que não pode é a ideologia falar mais forte do que o laço que nós temos em Cristo Jesus, em que pastores ficam se degladiando e tomando informações como essa e lançando na mídia de forma tão dura, tão pesada, dizendo que esses evangélicos podem ser oferecidos ao deus Moloque porque estão debaixo de um segmento, né, digamos assim, ao presidente da República, e estão ali fazendo sua manifestação. É claro, todos nós devemos tomar as medidas, né, de proteção, devemos ter cuidado, se o governo estabeleceu, se o Estado estabeleceu, né, a quarentena, nós estamos debaixo desse regimento, obedecemos, entendemos o distanciamento social nesse momento, o isolamento, ele é importante, ele deve acontecer, tanto que a igreja não está acontecendo culto nos templos, estamos aqui fazendo uma live porque estamos aí nos precavendo, estamos tendo os nossos cuidados, estamos vigiando. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então nós estamos fazendo a nossa parte, devemos ter cuidado. Então acredito que esse pastor, né, afoito, né, pela situação, colocando sua ideologia política na frente da cruz, colocando sua ideologia, seus achismos políticos na frente daquilo que a Bíblia nos ensina, e acaba disseminando uma frase tão pesada como essa, né? Imagino eu que ele se encontra revoltado por conta de todos esses que se reuniram, né, naquela questão ali do Bolsonaro, quando todos se reuniram em volta dele, né, todos desprotegidos. Ali não tinham só evangélicos, tinha uma massa de pessoas ali envolvidas, evangélicos, não evangélicos, ateus, espíritas, tinha de tudo ali. Eu acredito que nós devemos sim, de fato, ter cuidado, nós devemos vigiar e devemos nos cuidar nesse momento de pandemia. Mas foi realmente uma declaração muito infeliz, e nós percebemos irmãos em Cristo degladiando na internet, porque um é de direita, outro é de esquerda, né? E fica essa guerra ideológica, e as pessoas vão brigando nessa guerra infinita que não tem fim, desfazem suas amizades, não só no campo da rede social. E para mim a amizade, ela vai muito além do campo da rede social. A amizade é o toque, é o contato, é a proximidade. Então até as pessoas que eram próximas estão aí rompendo laços, né? Irmãos, amigos, por conta dessa questão política. Então, irmão, o que fala mais alto? A cruz ou a ideologia de um partido político, né? Seja ele PT, PSDB, seja ele o que for. Então, o que fala mais alto? O evangelho ou a ideologia política? Lembrando que, como cidadãos, nós devemos tomar atitudes inteligentes, pensar, investigar e analisar e ver qual é a melhor proposta para que possamos votar. Isso faz parte do cidadão, mas parece que as pessoas estão misturando um pouco essas coisas, estão em pé de guerra, irmão, nas redes sociais. Bem, nós estamos aqui num debate que tem por tema as santas heresias. Eu estou aqui vendo aqui a pergunta da pastora Luciana, e também estou vendo aqui o nosso querido bispo Wilson Teixeira. Desde já, bispo, receba um abraço, Deus o abençoe, feliz em vê-lo passar aqui pela live, um grande abraço, Jesus abençoe a todos na aliança, em nome de Jesus. Bem, a pergunta aqui é: fale dos pontos de contato, como o pastor citado, outros têm usado copo d'água, o papel molhado, o óleo. Digo,
de quem usava esses subterfúgios. Bem, a pastora Luciana está falando sobre os pontos de contatos. A gente tem que pensar no seguinte: como a gente falou, né, da outra matéria, tudo que nós estamos usando aqui são matérias vinculadas por sites, né? Então, nós falamos da matéria que se tratava da pessoa, do pastor que estava vendendo um grão, uma semente por R$1.000, e o ponto de contato que as pessoas utilizam, como água, como óleo. As pessoas, elas espiritualizam as coisas, né? Quando a gente fala de água, a água na natureza, se você pegar nas religiões, você vai ver que tudo acontece, na maioria das vezes, como a religião, no caso espírita, né? Nas suas diversificações, a água é um elemento muito abundante, né? Principalmente nos seus ritos, a água tem um elemento espiritualizador para eles, né? Se você pegar no Velho Testamento, tudo se fazia também por água, né? Se aspergia também a água, o óleo, o sangue. Então, existem simbolismos, né? Mas nós hoje vivemos numa era, no século XXI, em que a progressão, né, do ser humano, de entender que hoje nós temos um contato direto, não temos mais nada que nos medie. Mas o ser humano ainda é levado por esses subterfúgios, né? De que a água energizada, de que o óleo consagrado, enterrado dentro da terra e ficar ali 40 dias em jejum. Então isso tem muito a ver com a ideia mística, com a religiosidade que as pessoas têm acerca do que é fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. Bem, a fé é uma coisa prolixa. A fé, meu irmão, ela precisa ser desenvolvida, né? A fé é o firme fundamento, ou seja, a fé, quando a gente fala de fundamento, é o que sustenta, né? Então, a fé precisa ser isso. Mas as pessoas, na maioria das vezes, elas acabam se deixando levar por uma coisa que, para elas, é mais instantâneo, né? Como você usar a água, o óleo, a rosa, o sal, e tantos elementos para ter um ponto de contato, né? Para que eu possa ter um contato com Deus, né? Infelizmente, esse contato é um contato que não é direto, é indireto. É bom que se fale que existem experiências pessoais e as impessoais. A maioria das pessoas vivem na igreja com experiências impessoais. Não é aquela real, é aquela proximal, é aquela que eu ouço, que as pessoas dizem, mas de verdade eu não tenho ela. Então as pessoas têm muito essas experiências no campo da impessoalidade. Por isso, meu irmão, quando Deus nos chama a andar com Ele, Ele quer que saiamos da impessoalidade e vivemos no campo da pessoalidade. Deus nos trata de maneira pessoal. Então, o nosso relacionamento logo tem que ser real, sem nenhum subterfúgio no caminho. Mais alguma pergunta aqui? O Alex Juca, essa amizade presencial que está cada vez mais rara. Verdade, né? Essa amizade presencial nossa, ela deve ser cultivada. E se a gente está falando de uma presencial, imagine a que nós temos com Deus, né? Essa mais ainda, mais nutrida e mais vivida, né? Para encerrarmos o nosso debate, o último tema aqui, eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui, não falamos da nossa axiologia, não falamos daquilo que simplesmente achamos ou pensamos, trouxemos para vocês aqui matérias onde refutamos, onde colocamos o nosso posicionamento bíblico para que pudéssemos discorrer qualquer dúvida. Acredito que tenhamos dirimido algumas. Se houver outras, vocês podem perguntar, o canal está aberto, porque o nosso intuito é aproveitar esse período da quarentena, em que não estamos podendo estar fisicamente no templo, mas atendendo a igreja espiritualmente com os cultos e palestras e debates que estamos tendo virtualmente. Espero que isso atenda às demandas e às necessidades dos irmãos, certo? A Luciana, a pastora Luciana, fale aos irmãos sobre os cuidados com as lives por aí. É boa essa sua colocação. Por quê? Porque nós temos que ter um cuidado, né? Vocês nos conhecem, sabem que nós temos um apreço muito grande pela palavra, né? A gente está sempre atento a tudo. Quem conhece o pastor sabe que eu sou uma pessoa que não deixo passar nada.
Então, assim, os irmãos, não há nenhum tipo de vedação a ninguém, até porque o instrumento da internet é livre a todos e para qualquer pessoa, mas estejam fazendo filtragem, né? Nem todas as coisas nos edificam, né? Abel falar que tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu faça, que eu veja, que eu participe. E quando você perceber que uma live não tem um cunho estritamente de falar de Jesus, do ensinamento da palavra, de focar nas questões importantes, quando você perceber que é um assunto político, né, um assunto com outro viés, um assunto... Tente evitar, né, porque a gente já está cheio de tantos problemas políticos e tantos embates, né, que eu acho que mais não é desnecessário. Agora, se for edificante para você, se você tem essa percepção, esse senso crítico de perceber que o que está acontecendo ali é edificante, sem problema algum, até porque essas lives também que são boas, que são bem feitas, né? Temos o nosso bispo aqui que também está sempre nas lives lá da Metodista da Aliança, são lives importantes, de aprendizado, de pessoas sérias, pessoas que estão transmitindo conhecimento. Então você vai ter pessoas que realmente vão produzir, vão fazer com que você realmente tenha um ganho, um aprendizado. Então fica aí a dica, né, para que os irmãos tenham sempre a percepção de quando você parar numa live e saber se aquilo ali realmente, né, tem gente que vai gostar de que ele para naquilo que é superficial, né, reteté, tudo mais. Mas vamos lá, a última aqui. Essa aqui nós vamos para o lado espírita para fechar, né? Coronavírus e a profecia espírita de Chico Xavier, por Neto Atuí, 8 de abril de 2020, redação Jornal do Povo. Sobre essa perspectiva, isso me faz recordar a profecia espírita do saudoso médium conhecido como Chico Xavier, falecido em 2002, que no programa Pinga Fogo, do ano de 1971, fez uma previsão de que a humanidade passaria por uma transformação profunda. Bem, até aí, chovendo uma olhada, porque em 71 para cá, se não acontecesse nada, o mundo estaria parado, né? Então vamos lá, até aí não tem nada de revelação. Esse prazo ficou conhecido como data limite para a humanidade, que venceria no dia 20 de julho de 2019, colocando fim ao início de um ciclo, dando início a uma nova era. Os amigos de Chico Xavier contam que o relato dele sobre a data limite foi uma mensagem do próprio Jesus Cristo, que usou outros espíritos para repassar ao médium mineiro. Talvez a principal mensagem da data limite é aqui que nós entramos, né? A data limite expirou, mas assim, você vê como é que é fácil distorcer? O cara falou, não teve uma previsão correta. Mas talvez a data limite, mas talvez o que ele quis colocar, mas talvez o que ele quis falar, eis aí os propagadores de inverdades e de coisas que daqui a pouco vão para aí e vão dizer, o cara falou que isso ia acontecer. Na continuidade, era apontar que esse momento tão atual para nós e de muita reflexão, e quem sabe esse isolamento pelo qual estamos passando, seria um momento propício para entendermos o verdadeiro significado do amor ao próximo, como em consequência extirparmos dos nossos corações o ódio e o egoísmo. Bem, o ódio e o egoísmo não é por esse momento, né? Esse momento não vai extirpar nada, né? Porque infelizmente o coração do ser humano é duro. E a gente vê na Bíblia que Deus fazia várias coisas e o ser humano continuava sendo ruim. Tanto que a maioria não entra na terra prometida, porque Deus fazia, o povo continuava com o coração duro. O que eu entendo com tudo isso que nós lemos aqui? Eu entendo, meu irmão, que as coisas acontecem no catolicismo, no espiritismo, no protestantismo. Acontece com todos os líderes, acontece em diversos campos. E o que nós precisamos estar atentos? É que nós não seguimos homens, não seguimos papa, não seguimos pastores. Bem, se o seu pastor, né, eu sou pastor de igreja, né, e eu digo para vocês, se eu estiver andando na verdade, né, eu estou aqui para ensinar vocês. No dia que eu me perder e começar a falar heresia, eu digo para vocês saírem fora. Meu compromisso aqui é manter a pureza do Evangelho, meu compromisso é com o Evangelho.
Então, assim, pode ter certeza que o Evangelho está acima da minha própria pessoa. Eu não considero o reino acima, sou um serviçal do reino. Então, estou aqui para poder defender o Evangelho. Então, assim, esteja debaixo da cobertura dos seus pastores que estão ali, defendendo, lutando, brigando por uma coisa séria. Não fique por vento de doutrina, né? Porque vento de doutrina é um vento, né? Já diz tudo, ele vai e volta e passa. Agora, estar firmado num local, estar congregando, ter uma vida de compromisso, saber quem é que pastoreia a sua vida, conhecer a vida de quem pastoreia, isso é fundamental. Né? Porque é isso, meu irmão, que nos dá uma ideia de que nós estamos andando no caminho, de que temos sobre nós pessoas que estão procurando andar de maneira idônea e correta. Não somos perfeitos, mas podem ter certeza que o caminho da heresia é um caminho que nós abominamos, que nós não suportamos. Tem indicações aqui que as irmãs estão dando aqui no grupo. Então, nós estamos chegando ao fim desse debate, dizendo para vocês que o nosso intuito aqui foi trazer alguns esclarecimentos dentro dessas plataformas que nós nos debruçamos a ouvir, a ver. Nosso intuito aqui foi descredibilizar, diminuir, não. Nosso intuito foi só trazer para vocês o que está acontecendo agora, nesses dias, e as matérias falam por si próprias, porque não produzimos nada, são matérias que outras pessoas produzem e a gente comenta, é assim que o mundo é. As matérias são feitas, a gente procura saber se é algum fake news, se alguma coisa não seja uma verdade, mas tudo que falamos para vocês aqui são sites e pessoas que fizeram os comentários de maneira que a gente considera como idôneas, né? Não pegamos nenhuma informação de nenhum site politizado para evitar qualquer tipo de... Então, usamos aqui um material para trazer esclarecimento. Então, eu passo ao pastor Cristiano fazer as considerações e em seguida nós vamos encerrar agradecendo a Deus pela sua participação, por estar conosco aqui nesse debate. Amém, meus irmãos, foi muito bom estar com vocês essa noite, foi muito proveitoso para todos nós, aprendemos, acrescentamos aí mais conhecimento, buscamos mais da palavra de Deus e recebemos aí algumas respostas interessantes para o momento que vivemos. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noite de paz, que a tua família seja abençoada, que o Senhor venha te guardar a tua saúde, guardar a tua entrada, guardar a tua saída, seja abençoado nessa noite, que você compartilhe as lives. Nós sempre estamos fazendo aqui lives dos nossos cultos, pregações. Nós temos o canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Imaúm Metodista, não é isso, pastor? Igreja o canal Metodista do Avivamento Universal, isso. Só botar Metodista do Avivamento já aparece o símbolo. Então, coloca lá, tem o meu canal também, o canal é PR Cristiano Fernandes, acessa também meu canal, tem palavras lá de vida para te abençoar, palavras que foram gravadas e que nesse momento nunca foi tão bom a gente parar para estudar, para ler, para ouvir a palavra do Senhor. Temos aí boas indicações aí dos irmãos que colocaram na live. Então, irmão, tem muito material bom para você estudar, para você crescer. Logo também vou estar fazendo no meu Facebook, fazendo aí uma sequência de estudos durante a semana. Estou projetando algumas coisas aí para a gente começar a fazer estudos de cartas específicas do apóstolo Paulo, dos evangelhos. Então vamos trabalhar com slide. Então a gente está pensando aí nesse projeto para logo a gente fazer lá na live do Facebook, porque tem muita gente precisando ser entretida com a palavra, aprender, conhecer e crescer na graça e no conhecimento. Estamos aqui orando pela sua família, pela sua casa, e logo em nome de Jesus, quando tudo isso passar, estaremos todos juntos, reunidos para adorarmos o nome do nosso Deus. Deixa um abraço para todos vocês, um abraço ao pastor Marcelo Valim também. Estamos com saudade do nosso pastor, de estarmos juntos. Que o Senhor também te abençoe, pastor, abençoe tua casa, tua família, e abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conosco aqui presentes essa noite. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, fiquem na paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe a todos.